Evangelho de João, capítulo 1. Leremos o verso de número 14 apenas. Evangelho de João, capítulo 1. O texto diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te suplicamos neste momento que fale conosco, ó Deus, pois nosso coração precisa de ti. O nosso coração anseia por ti. E ainda, Senhor, que vacilantes, duvidando, ó Deus, muitas vezes da tua graça e da tua misericórdia, nós nos achegamos a ti. Ainda, Senhor, que esperançosos, ó Deus, naquilo que não é o teu poder, naquilo que não é a tua graça, pedimos perdão e suplicamos que recobres, ó Deus, renove mais uma vez a tua misericórdia sobre nós e que nos ajude, Senhor, a colocar todas as nossas esperanças somente em ti. O Senhor que se revelou no passado de diversas formas, o Senhor que apareceu a nós de diversas formas, o Senhor que nos últimos dias se revelou através do Filho. Fala conosco nesse momento e revela mais uma vez da tua glória, da tua graça, da tua bondade, através da tua palavra. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos sempre. Amém. Queridos, assim como prometido, no primeiro domingo do mês, nós falamos sobre a encarnação, a doutrina da encarnação, e ficamos apenas na metade do versículo 14. Como eu disse, há muita informação aqui e precisávamos digerir essas informações. Tivemos aí um interlúdio do último domingo, com a pregação na primeira carta de Pedro, com o reverendo Gilberto Barbosa, e hoje retomamos a série Encarnação, Presença e Esperança, nesse período de fim de ano. E hoje veremos a segunda parte do versículo 14, relembrando um pouquinho de todo o contexto do capítulo 1, e finalizando aí essa primeira parte, né, que vai até o versículo 18. Nós, como prometido, ficaremos apenas no verso 14. Mas essa primeira parte é muito famosa e conhecida como o prólogo de João, a introdução que ele apresenta de tudo que ele vai discorrer no seu evangelho, bem como nas cartas também. E vemos ainda grandes conexões com o livro de Apocalipse. E hoje vamos focar então aí nessa segunda parte do verso 14. Eu queria relembrar aos irmãos de alguns aspectos que no passado nós vimos de forma muito rápida, que são os aspectos históricos e o desenvolvimento da doutrina da encarnação. Nós vimos no último sermão, nesse texto aqui, que haviam grandes controvérsias já naquele período em que João estava escrevendo. Mas, aproximadamente 250 anos depois, surgiram outras grandes discussões, que geraram os famosos concílios cristológicos. Esses concílios foram grandes reuniões que tinham o propósito de discutir a pessoa de Cristo. Quem é Jesus efetivamente? Qual o papel dele na obra salvífica? E dentre eles nós temos 4 grandes concílios, muito famosos, que deram base para o que nós cremos
em muitos aspectos nos nossos dias. Alguns deles discordamos, obviamente, em alguns aspectos, mas, sobretudo, na sua imensa maioria, concordamos. O primeiro dele, em 325, o famoso Concílio de Nicéia. Depois de algum tempo, o Concílio de Éfeso, em 431. Depois, o grande terceiro concílio, em 451, que nós até citamos na escola dominical hoje, o Concílio de Calcedônia. E, por último, o terceiro concílio de Constantinopla, em 681. Perceberam? 325, 451, não é? 680, ou seja, ali muito perto dos acontecimentos da igreja primitiva. E eu queria chamar a sua atenção que já desde o início, desde o período em que João escreve, e até mesmo um pouco antes, 300 anos depois, 500 anos depois, e chega até os nossos dias, essas mesmas discussões. Os concílios nos deram base, nos deram, vamos dizer assim, um pavimento sólido para construir o nosso edifício teológico no que se refere à pessoa de Cristo. Nos ajudaram bastante a sedimentar aquilo que a Escritura já vinha nos ensinando. E outra característica interessante dos concílios é que eles estavam ali justamente para combater grandes heresias, como o arianismo, como o nestorianismo e muitos outros que vão surgindo. E você pode estar pensando assim, pastor, mas eu odeio aula de história. Pois é, se você não gosta muito de aula de história, talvez você não goste muito da Escritura, porque a Escritura é essencialmente história, não é? E nós vamos perceber que, mesmo tantos anos depois, ainda, até hoje, essas heresias permanecem, e nós continuamos tendo que lutar contra essas heresias. Elas tomam rumos diferentes, elas tomam roupagens diferentes, mas é a mesma mensagem de Satanás, querendo diminuir a pessoa de Cristo. A mesma mensagem de Satanás, querendo tirar a glória de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Por que que esse tema é tão atacado? Por que que, até mesmo, se der outro nome, como, por exemplo, vamos falar do Natal, vamos falar do nascimento de Cristo, vamos falar da morte e ressurreição de Cristo. Tudo que se refere à pessoa e à obra de Cristo vai ser atacado com uma voracidade terrível. Vocês já pararam para perceber, para pensar, para notar que quando se fala em Jesus Cristo, muitas coisas acontecem, quer sejam boas, quer sejam ruins. Boas, no que eu me refiro, é aqueles que se entregam a um caminho de salvação. E ruins, obviamente, aqueles que se levantam contra Cristo. Foi assim no passado, é assim no presente e será assim até a volta dele, quando ele mesmo estabelecer um fim para essa loucura toda que nós chamamos de vida terrena. Na história, percebemos a encarnação, presença e esperança. E eu pergunto mais uma vez, como fiz no primeiro domingo, por que é tão importante falarmos sobre a encarnação? Por que é tão importante voltar e retornar mais uma vez à doutrina do nascimento de Jesus? E a resposta também é simples. Sem encarnação, não seria possível a salvação. Sem encarnação, não seria possível a salvação. Percebeu por que Satanás se levanta? Percebeu porque nós temos um exército inteiro, potestade se levantando quando falamos de Cristo? Porque essencialmente essa é a obra do império das trevas. E quando Cristo é apresentado,
as trevas se revolvem por um simples motivo. Eles sabem que está chegando o dia. O mundo sabe, consciente ou inconscientemente, que está chegando o dia que Jesus Cristo colocará um fim em suas obras malignas. Não é à toa que quando Jesus encarnado, andando sobre a terra, aconteciam terremotos, possessões, pessoas morriam, pessoas viviam, os ânimos se exaltavam, o ranger de dentes era muito comum contra eles, o desejo de apedrejar era muito comum contra ele, porque era o próprio Deus caminhando sobre a terra. E nós vimos a importância, a relevância da encarnação do Cristo. E nós vimos aí também, no último domingo, que este verbo que se fez carne é o verbo que existia e sempre existiu. E agora ele se torna humano, como a gente viu no versículo de número 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Queridos, as heresias que ensinam acerca de Jesus é tão forte, tão viva até hoje, que ainda no nosso meio tem pessoas que se revolvem no seu lugar quando falamos a respeito da divindade de Cristo. Alguns ainda que de maneira disfarçadas, veladas, mais ou menos eu acredito nisso. Algumas pessoas ainda têm ensinado, batendo de porta em porta, domingo de manhã, ensinando que Jesus não é assim, tão Deus como alguns ensinam. Ele era uma espécie de semideus. E a gente acha normal esse tipo de prática e esse tipo de ensino. E desprovidos de conhecimento, nos afastamos cada vez mais da Escritura e nos aproximamos de um relacionamento perigoso e flertamos com o mal quando deixamos esses ensinos entrar em nossas casas, entrar em nossos ouvidos. Sim, e eu me refiro especificamente aos testemunhas de Jeová. Sim, doutrina demoníaca. Queridos, a gente precisa parar com esse discurso polido de que nesses lugares tem gente que vai para o céu, porque não tem. E a gente fica se enganando com uma espécie de misericórdia, um falso amor, porque, de fato, se nós tivéssemos amor por essas pessoas, nós ensinaríamos o evangelho verdadeiro. Esse grupo e muitos outros têm feito um estrago na história da fé verdadeira. Esse grupo tem arrebanhado terríveis multidões para o inferno, ensinando falsas doutrinas, bem como adventismo, bem como catolicismo, bem como muitas outras heresias que têm se levantado. Nós precisamos acordar e entender que é só Jesus que salva e ensinar isso. Não há outro caminho, não há outra mensagem. E ainda mais para aqueles mais polidos e educados que dizem que é melhor a gente açucarar a mensagem e não falar muito assim de inferno, de condenação. Eu digo para você, a Bíblia fala, condena a prática. A Bíblia é muito clara e simples. Aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. Aqueles que ensinam um outro evangelho, como o apóstolo Paulo ensina em Gálatas, aqueles que pervertem a mensagem, aqueles que veem no evangelho fonte de lucro, aqueles que querem se enriquecer, aqueles que visivelmente, com seus comportamentos homossexuais, idólatras, dentro das igrejas, têm arrebanhado multidões de pessoas ávidas por revelações e curas que nada tem a ver com o evangelho. E nós nos calamos. E nós, os pseudos conhecedores da Escritura, de uma herança reformada, nos apequenamos diante de tal evento e não pregamos o evangelho como deveríamos, e não anunciamos a Jesus, inventamos um monte de coisa. Jesus está à porta.
Jesus se fez carne, andou entre nós. Ele que sempre existiu, que foi testemunhado por João Batista, que foi testemunhado por todos os evangelhos, que teve por discípulos os 12, os 70, os 500 e milhares, até chegar nos nossos dias. Este mesmo que foi rejeitado pelos seus, este mesmo que sofreu dores terríveis, este que recebido por aqueles que creram nele efetivamente, este que deveria estar em nossas bocas o tempo inteiro, ao anunciarmos o verdadeiro motivo pelos qual nós somos salvos. Jesus Cristo encarnado. Aquele que fez seus filhos nascerem espiritualmente, como deixa muito claro é o verso de número 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos que o se fez carne traz o ensino de que aquele que sempre existiu na eternidade e habita agora entre nós, aquele que habita entre nós não é uma ideia nova, não é um ensino que foi iniciado no Novo Testamento, muito menos nos nossos dias. A ideia daquele de habitar entre nós, aquele que viria, visitava o seu povo, estava com o seu povo e se retirava. Aquele que, de forma simbólica, estava no meio do seu povo, lá no Éden, aquele que estava no meio do seu povo, representado pelo tabernáculo, aquele que estava no meio do seu povo, representado pela arca, aquele que estava no seu povo, representado pela sua providência na coluna de fogo, pela sua proteção na nuvem, aquele que estava no meio do povo, ao alimentar o povo em dias de deserto. Queridos, este é o ensino antigo, Deus no meio do seu povo. Você pode estudar, você pode analisar, você pode pesquisar o quanto for. Você vai ver as doutrinas, as heresias sendo ensinadas por aí. Você vai ver muitos deuses sendo apresentados, deuses inspirados em animais, deuses inspirados na natureza, no fogo, no ar, no sol, na nuvem, em cima do céu, embaixo da terra, em todos os lugares, contrariando, obviamente, a lei do Senhor. Mas você não vai encontrar em nenhuma religião um Deus que morre pelos seus filhos, um Deus que se transforma, um Deus que aparece e vai se revelando gradativamente até chegar no cume da revelação, até chegar no ápice da revelação, que é a encarnação, para se relacionar agora de igual conosco, igual em carne, igual em imagem, e estar no nosso meio. A Escritura está repleta desse dia, desse momento que isso aconteceria. Os profetas anunciavam o Emmanuel, o Deus conosco. A Escritura apresenta o tempo inteiro que ele viria para estar conosco, e assim foi. E quando João apresenta essa ideia de se fez carne, é uma ideia chocante, marcante, porque enquanto os outros deuses são superiores, quando da imaginação humana, obviamente, pois eles não existem, enquanto esses deuses da mitologia grega, nórdica, e qualquer outra mitologia que surja, se relacionam com os humanos num relacionamento despótico, terrível, em que se essas pessoas não lhe der o que eles querem, eles reagem como criança. Este Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso, se relaciona com seus filhos baseando-se no amor. E ele se humilha, e nesse estado de humilhação, ele se apresenta a nós. Sabe por que estado de humilhação, queridos? Por um motivo bem simples. Ele despiu-se da sua glória, ele se vestiu de carne,
ele se humilhou para que nós tivéssemos vida. Mas, pastor, tudo que o senhor falou até agora é muito vivo em minha mente. Queridos, então por que você não anuncia isso? Por que você não tem falado desse amor? Por que você não tem falado dessa graça, desse Jesus? Por que você ainda tem essas práticas pagãs, comerciais de fim de ano? Por que você não entende a importância do Natal, que é a encarnação de Cristo? Quando João cita aqui carne, ele queria deixar claro que ele não estava falando de alguém que se transformou em algo, ou de alguém que apareceu e logo sumiu, ou alguém que simplesmente aparecia em uma forma de energia, como a gente bem ouve por aí, não é? A base todas essas heresias, a gente tem isso em comum. Há um anjo que apareceu numa mata, alguém que ouviu uma palavra embaixo do púlpito, alguém que descobriu um livro com páginas de ouro enterrado, que só ele viu, ninguém mais viu. Essas heresias têm isso em comum. Enquanto isso, o nosso Deus se revela dia após dia, de forma clara, simples, progressiva, se apresentando a nós como aquele que viria nos salvar. Com isso, querido, João também está combatendo uma heresia antiga, que precede até mesmo o gnosticismo, que a gente tanto fala mal dele aqui, não é? Que era o tal do docetismo, que era um grupo de pessoas que acreditava que tudo que era feito de matéria palpável, tudo visível e que poderia ser percebido pelos sentidos, era ruim, a matéria era ruim, e tudo que é espiritual é elevado e belo e deveria ser cultivado. Perceba a sutileza. Se eu creio que tudo que é físico não presta, e o meu Senhor se tornou físico, isso tem algum problema nisso. Não pode acontecer. Então eles ensinavam isso, que Jesus era uma espécie de aparição. Ele tinha, assim, um corpo que poderia até ser visto, talvez, assim, de uma forma especial, tocado, mas ele não era físico. Por quê? Porque a matéria é má, e o pecado reside na matéria. Era isso que eles ensinavam. Daí se levantam homens de Deus para combater isso. E se levantam homens de Deus que entenderam, opa, tem algo errado aí. O Verbo se fez carne, Jesus encarnou-se, se tornou físico, e ele combatia essas heresias. Então, João já está aqui, direta e indiretamente, combatendo também essa ideia. E quando o texto diz o Verbo que se fez carne, a palavra utilizada lá para verbo, queridos, nada tem a ver com gramática, com o nosso querido e amado e odiado ao mesmo tempo português, mas tem a ver com uma tradução da palavra que, basicamente, de forma bem simples, podemos dizer que significa tudo, a ação que existe em tudo e sobre tudo, o tão famoso logos. E esse é um termo que eles vão conhecer e cunharam para determinar aos filósofos no passado de que existia uma energia, algo que pairava, e eles chamavam de logos. E o logos revelado aqui por João é Jesus, ele que é e está acima de tudo e sobre tudo. Então podemos traduzir de forma básica e simples, de que Jesus é tudo, sobre tudo e sobre todos. O Rei que reina soberanamente. E vamos caminhando, entendendo ainda a importância agora da segunda parte que nos é apresentado. Cheio de graça e de verdade. Queridos, existe aí uma certa discussão em torno desta expressão. Mas, basicamente, podemos aprender com João algumas verdades. Há algumas divergências em traduções, em significado de palavras,
mas vamos construindo aqui conforme a tradição e aquilo que temos visto. O primeiro aspecto que a gente aprende com João aí é que Jesus habitou verdadeiramente entre nós, graciosamente e verdadeiramente entre nós. Jesus não foi um delírio. Jesus não foi uma história inventada. Jesus não é como os grandes personagens da mitologia, que há tanto tempo são cantados e exaltados, que a gente tem até dúvida se existiu ou não. Como, por exemplo, a gente confunde se Hércules existiu ou não. Sabe o Hércules? O homem mais forte que já existiu, segundo a mitologia grega. Pois é, não existiu, uma personagem. E muitos outros que vão surgindo, né? E a gente, vislumbrado pela maravilha da sétima arte, vislumbrado pelas histórias, pela famosa jornada do herói, que se apresenta a nós de uma forma miraculosa, e a gente confunde fantasia com verdade. Jesus sempre existiu. Jesus se revelou a nós de forma palpável, habitou verdadeiramente entre nós. Segundo aspecto que a gente aprende é que o ato de encarnar está ligado aí à graça de Deus sendo derramada sobre nós. Percebeu? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por que a gente pode afirmar que o ato de encarnar está ligado à graça de Deus sendo derramada por nós? De forma bem lógica, pelo simples motivo de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, não somente se encarna, mas se revela graciosamente. Deus podia permanecer inalcançável, inatingível, sem se relacionar conosco, mas Ele decide graciosamente se revelar a nós. Ele se torna o nosso Deus, o Emanuel, aquele que habita entre nós, aquele que está conosco o tempo inteiro, que nos santifica através dessa sua presença. Talvez vocês devam estar pensando, pastor, mas qual a importância disso, de saber essas coisas tão difíceis? A história, os concílios, docetismo, gnosticismo. Por que é tão difícil lidar com isso? Por causa da nossa omissão em não conhecer aquilo que nos traz vida, que nos alimenta, que é a Escritura. Por que é tão difícil a gente se debruçar em assuntos como esse? Mas a gente se perde, por exemplo, nas intricadas tramas das novelas da Globo. A gente se perde em séries da Netflix, HBO e companhia. E acompanham temporadas longevas, 17, 18, 20, 30 temporadas, cada uma com 50 mil episódios. Mas a gente não conhece a Escritura. Talvez se perguntar para alguns de vocês quem é o personagem tal, o que aconteceu com ele nessa temporada, você sabe me falar, mas se eu te perguntar o que João quer dizer e o Verbo se fez carne, você não consegue entender a importância disso. É necessário, queridos, ter um zelo, uma paixão pela Escritura de tal maneira que nós vamos em busca o tempo inteiro de conhecer essas verdades perenes sobre a nossa vida. Mas Deus tem misericórdia de nós e se revela graciosamente, mesmo sendo omissos como nós somos. Percebe a loucura que é isso? A gente trai a Deus, a gente ignora Deus, a gente trata Deus como Papai Noel, a gente trata Deus como um parente distante, a gente trata Deus como banco, a gente trata Deus como somente aquele que lembra quando a gente está precisando. Não dá raiva quando algumas pessoas se aproximam da gente assim, né? Puxa vida, fulano só me liga quando está precisando de alguma coisa. Já pensou se Deus usasse a mesma regra? Já pensou nisso? Se Deus usasse a mesma peneira conosco?
E louvado seja Ele, que Ele não age assim, mas é gracioso e se revela a nós e habita entre nós. Eu quis fazer esse parêntese, querido, só para você entender da importância disso aqui. É graça, é misericórdia, é bondade da parte de Deus. Mas tem algo interessante que podemos aprender ainda nessa parte aqui. É que essa graça não é percebida por todos. Algumas pessoas já falaram, pois seria tão bom se a gente fizesse milagres como no passado, não é? E eu duvido desses que estão sendo feitos aí hoje. Pastor, o senhor duvida que Deus pode curar? Não, muito pelo contrário. Eu creio porque Ele me curou. Ele me curou da minha maior doença, que era o pecado que me conduzia para o inferno. Eu creio em milagres. Mas eu não creio que isso que estão fazendo por aí venha de Deus. Eu não creio que Deus tem agido nesses lugares onde a promiscuidade é exaltada, ao mesmo tempo que a busca pelo dinheiro e satisfação. Eu não creio que Deus está em lugares que mais parecem festas raves, que são embaladas por músicas antropocêntricas, que o homem é sempre exaltado e que de Jesus é apenas um amigão, que Jesus, eu amo você, Jesus é meu amigo, Jesus é um cara legal. E nessa falta de cuidado e reverência, essas pessoas têm se enganado. E multidões caminhando a passos largos para o inferno, sem nenhuma relação com Deus. Queridos, se nós fizéssemos pessoas verem, pessoas andarem, pessoas cegos de nascenças e das mais variadas doenças hoje, ainda assim não seria suficiente para mudar essa geração perversa. E sabe por que eu afirmo isso? Porque foi assim com o Mestre. Enquanto andou na terra, quem dirá hoje que estamos nós aqui como representantes dele? Milagres desse tipo e de muitos outros, queridos, não convertem. Poderíamos acrescentar a essa lista, né? Aquela lista que nós fizemos do que não é evangelismo. Milagres não são evangelismo. Ou podemos afirmar que todas as pessoas que foram curadas nesse período aqui foram convertidas. Podemos afirmar que todo mundo que foi curado foi convertido, está com o Senhor hoje no céu, inclusive pelo próprio Cristo. Podemos afirmar isso? Somente aqueles que tinham fé no Cristo é que o via verdadeiramente, mas vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Com isso, João nos ensina que para ver Jesus era necessário, antes disso, ver a cruz. E para ver a cruz, era preciso, antes disso, ver Jesus. Sem perceber a cruz, sem nos apropriarmos da cruz de Cristo, não tem como percebermos a gloriosa, a majestosa, a bondosa revelação de Deus. Vamos, no máximo, parar em presépios. No máximo, em adoração a árvores de Natal. No máximo, numa bela mesa enfeitada. E nos perdermos claramente no significado da poderosíssima encarnação. Sem Jesus não tem cruz. Sem cruz não tem Jesus. Sem essa percepção, nós não podemos nos aproximar de Deus. João ainda vai nos ensinar que somente os que têm fé podem, de fato, ver Jesus e a sua glória. Percebeu? Não somente agora a cruz, mas também Jesus e a sua glória. E é interessante porque a encarnação aqui, queridos, no texto, é visto como algo glorioso, maravilhoso, mas está ligada à identificação do Logos, da palavra, do Verbo, do Cristo Jesus. Está ligada a Cristo e sua obra salvífica.
Não podemos dissociar uma coisa da outra. Ter fé é crer em Jesus. Ter fé é crer na encarnação. Ter fé é depositar nele todas as nossas esperanças, não assim proporcionalmente àquilo que acontece a nós. Eu estou muito mal hoje, então a minha fé está mais ou menos. Eu estou melhorzinho hoje, a minha fé está mais ou menos. Muitas pessoas serão surpreendidas quando naquele dia, igrejas lotadas subirão, estarão com Cristo, muitos, mas muito pouco. E não sou eu que estou dizendo isso, queridos. É a própria Escritura. Muitos são chamados, mas poucos. Hoje eu vi um vídeo de uma moça que realizou um sonho, segundo ela, de visitar a maior igreja evangélica do mundo, que fica em um estado coreano. E eu fiquei observando a suntuosidade, o tamanho da igreja. E, de fato, um negócio assim assombroso. 800 mil metros quadrados, um negócio assim. Acho que era isso. Eu sou ruim de estatística, tá, gente? Se eu estiver dando aqui o tamanho da Lua para uma igreja, vocês me ajudem aí. Mas o que eu quero ressaltar com isso? Eu olhei aquilo, um coral majestoso, lindo, maravilhoso, uma orquestra igualmente linda. E eu fiquei pensando, será que todas essas pessoas estarão no reino dos céus? Obviamente que não. Mas como é belo ver o povo de Deus reunido, adorando o seu nome. Ouvir sobre a encarnação, queridos, é uma coisa. Identificar essa maravilha da graça divina é outra completamente. Anualmente, pelo menos uma vez por ano, as pessoas ouvem sobre a encarnação. E fica parado, sabe no quê? Na imagem de um bebê, fofinho, rechonchudo, humilde, numa manjedoura. E se perdem, porque ele não está lá. Ele não é um menino mais. Ele não é uma criança mais. O momento da encarnação, aquele momento incrível da história da humanidade, já passou. Jesus agora, inclusive, não está mais pendurado na cruz, como celebram alguns na Páscoa. Mas Jesus agora é o Rei soberano que está reinando sobre todo o universo. Ouvir sobre a encarnação é uma coisa. Identificar essa maravilhosa dádiva divina é outra completamente diferente. Essa é uma ação que oriunda dos céus. Essa é uma ação que alcança o nosso coração e nos transforma. E Deus graciosamente se revela ao seu povo e faz com que ele não somente perceba o milagre, mas creia no milagre. Ainda ontem, um irmão falando a respeito da estrela, né, de Natal. Quantas pessoas ficam perdidas nisso, não é? O que será que era aquilo? É a mesma, irmão, que está lá no céu até hoje. Uma diferença. Ela sinalizou o lugar onde o Cristo iria encarnar. Não é? E a gente se perde nesse tipo de coisa. Algumas pessoas não vão acreditar, mesmo se Jesus, descendo entre as nuvens e disser assim, eu sou o grande eu sou, e estou vindo aqui para cumprir aquilo que a Escritura diria sobre mim. Não vão crer. Não é espetáculo, não é enganação, não é cinema, não é teatro, é um homem que está descendo dos céus, não pisa na terra, e proclama o seu reino, e tudo acontece como ele disse que iria acontecer. Mesmo assim, terão pessoas que não vão crer. Por que eu posso afirmar isso? Mais uma vez, a Escritura afirma isso. No diálogo com Jesus, no capítulo 10, desse mesmo Evangelho, Jesus vai dizer para eles, vocês não prestam, na linguagem da versão bíblica nordestina. Vocês não valem nada. Vocês não entenderam que a Escritura fala de mim. Vocês não entenderam o que ela está falando o tempo inteiro. João capítulo 10, verso 30. Diz assim o texto:
Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para ali atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Jesus está dizendo assim: vocês vão me apedrejar? Eu estou pregando, eu estou falando do Pai. Por qual motivo vocês vão me apedrejar? Por qual motivo? Diga para mim. Eles respondem assim: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E Jesus diz para ele: não está escrito na vossa lei? E Jesus vai nesse diálogo destruindo todos os argumentos que eles apresentam. E ele fecha um argumento de forma bem interessante, o verso 38. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus disse para eles: vocês não estão crendo no que eu estou falando? Olha o que eu estou fazendo. Comparem isso com a Escritura. Perceba se as minhas obras batem, conferem com a Escritura. E se vocês perceberem isso, creiam. É óbvio que eles não iriam crer, porque há sentença de condenação sobre eles, porque de fato eles não desejariam ter um relacionamento com Jesus. Deus graciosamente se revela ao seu povo e faz com que ele não somente perceba o milagre, mas creia no milagre. Gente, isso é maravilhoso, é profundamente maravilhoso. É como se eles estivessem diante de um milagre aqui diante deles, eles olham aquilo e dizem: que coisa maravilhosa, ok, muito bom, vamos estudar e analisar isso a partir da ciência, a partir dos eventos históricos, nada dessa bobagem de religião, vamos pensar sobre isso. E eles não percebem o milagre, como historicamente não perceberam o nascimento dele, como historicamente não perceberam a sua pregação, como historicamente não perceberam a sua dor, as suas mazelas, como historicamente não perceberam o maior símbolo de todos os tempos, da comunhão entre nós e Deus, o resgate que é a cruz do Calvário. Podem fazer qualquer coisa, nem milagre move o coração de um ímpio que odeia, que está em rebeldia plena contra Deus. Deus graciosamente se revela a seu povo e faz com que ele não somente veja, perceba com os olhos, mas ele creia no milagre da salvação em Cristo Jesus. Deus faz que sua vida, sua percepção, sua alma seja impactada pela revelação da encarnação. Somente os que têm fé podem, de fato, ver a Jesus. A terceira e última afirmação, penúltima afirmação, João vai empregar aí essa última afirmação, cheio de graça, que nós vimos até agora, e de verdade. E João vai empregar simplesmente esse mesmo termo aqui, verdade, 25 vezes. Uma palavrinha até conhecida, né? Aletheia, no nosso meio. E é interessante como João apresenta essa palavra num relacionamento estreito com a pessoa de Cristo. Ele mesmo, Jesus Cristo, diz, né? Eu sou a verdade. No contexto ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou aquele que deveria vir, eu sou aquela promessa, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a fonte, eu sou a videira verdadeira, se autodenominando num relacionamento direto com o Pai. Pois todas as vezes que nesses famosos discursos eu sou no Evangelho de João, encontramos Jesus se identificando como sendo o próprio Deus. A terminologia, a estrutura que é apresentada no texto, na frase lá, remete imediatamente ao Antigo Testamento, na famosa revelação de Deus a Moisés. Senhor, mas eu vou dizer quem que eu enviei. Ele diz:
diga que o eu sou te enviou. E nós vamos ver Cristo o tempo inteiro dizendo quem Ele é, o próprio Deus. E as duas últimas sentenças, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, João apresenta agora aí essa estreita relação entre bondade e glória divina. Elas são meio que sinônimos, irmãs siamesas, e caminham juntas. O texto vai deixar claro aí, queridos, que ver a glória de Deus é ver a bondade dele. Pois ele, em toda a Escritura, vai ficar muito claro que ele usa dessa bondade e se revela. Podemos dizer que os adornos, os adereços, os enfeites da glória divina é a sua graça e a sua bondade. Pois ele se mostra gracioso e bondoso para conosco quando se revela. Porque se Deus não se revelasse a nós, ainda estaríamos tateando no escuro, procurando um caminho. E ele se apresenta como a luz do mundo. Ele se apresenta como aquele que vai pavimentar, e não somente pavimentar, mas ele mesmo ser o caminho para a salvação. Queridos, é importante saber disso. João está dizendo, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus é a sua bondade. E mais uma vez, podemos afirmar que só podem ver a glória / bondade de Deus se crer, se perceber com o coração, se ser tocado pelo Espírito e ser assim transformado. E o último termo surge para nós. Não somente a glória divina, a bondade divina, mas agora vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas o que significa esse tal unigênito? Alguns podem dizer que é sinônimo de o único, mas não é somente isso. O único seria um significado pobre, mas vai muito além de único. Unigênito está mais para aquele que é gerado do Pai, aquele que tem a mesma essência do Pai. A própria palavra que é apresentada para nós lá como a unigênito, com uma única essência, é um termo monogenes, que vai apresentar para nós uma ideia completamente diferente do que a gente imagina. Esse mono é a ideia de ser único, uma essência, uma só existência. Ele é único com o Pai, que ele é unido com o Pai, e fica difícil até mesmo de exprimir em palavras. E esse termo que é utilizado no texto original vai nos ajudar com dois significados aí, que é o primeiro, né? E também que é o único do seu tipo. Não tem ninguém semelhante a ele. Não é como um filho único, porque um filho único, ele poderia ter um irmão, não é? Um filho único, se os pais decidirem, e se estiverem plenamente saudáveis, podem ter muitos outros filhos com a mesma, vamos dizer assim, né? Com a mesma herança dos pais, geneticamente falando. Diferente, único, cada um em seu ser, mas poderiam gerar muitos outros. Com Cristo não é assim. O Cristo é o único, o unigênito do Pai. Jesus é unigênito, porque prestem bem atenção, nesse termo que foi cunhado e foi construído para que nós tivéssemos certeza do que estávamos aprendendo. Jesus é unigênito porque foi eternamente gerado do Pai. Ele tem a mesma essência do Pai. Ele e Deus são um. Não são duas pessoas distintas. São uma única pessoa. Como ele mesmo diz isso, eu e o Pai somos um.
como nós acabamos de ver no Evangelho de João, no versículo 30, do capítulo 10. Então, João diz que eles viram Jesus, a glória do Pai. Eles viram Jesus, aquele que é um com o Pai. Então, percebemos aí, caminhando para o fim, que a bondade da revelação divina está em que Cristo se encarnou. A bondade da revelação, a glória de Deus, a graça de Deus está nessa revelação. Deus se faz homem, se faz carne e habita entre nós. Esse mesmo Cristo é a suprema revelação divina. Ele se faz carne para que o plano da redenção fosse concretizado. Celebremos, queridos, o Natal, mas com essa consciência. Celebremos a encarnação, pois dela dependia a esperança de que todos que viram a glória, a bondade de Deus em Cristo Jesus. Todos que creram, viram a bondade de Deus encarnada em Cristo Jesus. Algumas aplicações para a gente encerrar. Queridos, as 4 primeiras nós vimos no último domingo. E eu gostaria de reforçar. Precisamos refletir melhor sobre os motivos de celebrar o Natal. Precisamos, urgentemente, pois cada vez mais o Natal tem se tornado, mesmo nas casas de crentes, celebrações pagãs, que não entendem o significado da encarnação. Precisamos celebrar de forma consciente esta encarnação. Precisamos reafirmar em nosso coração que sem encarnação não haveria salvação. Sem o dia do Natal não teria salvação para nós. E eu espero que até aqui você já tenha entendido que eu não me refiro a essa festa mundana que temos por aí. E agora as reflexões mais novas. Celebre o Natal com a certeza de que Deus habita entre nós para nos salvar e nos conduzir novamente a Ele. E eu termino com uma mensagem àqueles que sofrem, sobretudo nesse período do Natal. Pense que Jesus, em seu estado de humilhação, ele sofreu as dores mais terríveis por amor a você. Pense nisso. Ele conhece a sua dor e sabe o que você está passando. Recorra ao homem de dores e que sabe o que é padecer, mais conhecido como Jesus Cristo encarnado. Lembre-se que a dor dele te traz esperança de vida eterna. A dor que Jesus padeceu, ela nos traz a esperança de vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na reflexão da encarnação do seu Filho. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez.